Entrou. Amandinha, quando quiser, podemos começar? Podemos? Carlos, você quer que eu te apresente? Ó, eu coloco o fone porque você se ouve melhor e aí, às vezes, a gente aumenta o tom de voz. Então, assim, eu não me importo muito, tá? Ok. Você quer que eu te apresente como? Diretor da CPC? Ou você, como você quer? Consultor? Como você quer? Como consultor, acho que como consultor em aceleração digital. Em aceleração digital. É isso aí. Ou pode me apresentar como darwinista digital também. Ah, como que você legal. quiser. Tá, vou falar consultor em aceleração digital. Bom, vamos lá, Mandinha? Então, vamos lá. Está começando mais um programa Reputação em Foco. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no seu computador, conectado conosco pela Rádio Mega Brasil Online. Toda semana eu sempre trago uma pessoa bacana que fala sobre a sua vida, sobre a sua trajetória pessoal e profissional. E depois a gente bate um papo, né, sobre o que deu certo na carreira desse profissional, como é que ele chegou nessa evolução, no momento em que ele se encontra hoje. E falamos, obviamente, sobre comunicação, sobre marketing, sobre reputação. E essa semana não é diferente. Eu convidei o Carlos Piazza, ele que é consultor em aceleração digital e está conosco aqui no Reputação em Foco. Carlos, obrigada, viu, por ter aceito o meu convite. Eu quem agradeço, Camila, também aos ouvintes, né? É um prazer estar aqui com vocês todos, contando um pouquinho sobre essa saga, né? Dessa saga. Né? Pois é. E a gente também agradece o pessoal do Facebook que acompanha as nossas lives, as gravações do Reputação em Foco. Carlos, vamos lá. Olha, deixa eu te falar. Eu estava presente na sua palestra lá no MIS, no Flamob Talks, no sábado, certo? Isso. E foi um fuzuê, né? Foi um fuzuê mental, na verdade, né? Porque você mexeu com a cabeça das pessoas, e aí eu até brinquei com você nos bastidores, né? Pra quem não tá zumbizando pela vida, quem tá aí realmente querendo fazer algo, construir algo e pensar sobre algo, realmente sua palestra mexeu com a cabeça das pessoas, né? E você falou bastante sobre essa questão da interação entre o digital, o humano, né? Sobre a mente, né? A gente falou muito dessa questão, digital e biológico. Primeiro, antes da gente poder se aprofundar nessas questões, para eu poder entender como é que você chegou hoje a ser o Carlos Piazza, que é hoje, totalmente doidão, tá vendo? Ainda bem, ainda bem. Né? Como é que você chegou no momento que você está, né? Você se formou em marketing? Eu me formei em marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Na SPM. Lá da SPM, ainda nos anos 80, saí no ano de 86. Tá. Me formei em 86. Tá. Mas, paradoxalmente, naquela época, sabe, Camila, eu trabalhava na área de processamento de dados. Nossa, você trabalhava numa empresa? Numa empresa. Tá, não era sua? Não, tá. na Dataprev. Isso, processamento de dados da Previdência Social, tá, sim, dos velhos tempos, né, do INSS, Isso. Quando tinha um monte de problemas e um monte de coisas também. Eu trabalhava na área de processamento de dados, paradoxalmente. Olha, né? Pois é, tem a ver e não tem a ver ao mesmo tempo. Naquela Você estava época, fazendo marketing, mas processamento, estava ao mesmo tempo cuidando de processamento Na de verdade, dados. a comunicação sempre foi um foco. Eu sempre quis ser um especialista do genérico da comunicação, porque eu já pude rodar tudo que você pode imaginar no campo da comunicação, tudo. Tá. Então, o que foi isso, né, esse momento assim engraçado? Naquela época fazia muito menos sentido do que hoje. Que hoje, quando você fala que para você sobreviver no mundo do marketing, hoje você tem que se aproximar da ciência dos dados, então você precisa de um engenheiro da computação para poder ajudar a polir esses dados. Certo. Hoje esses mundos estão muito mais aproximados. Mas naquela época nem se falava sobre isso. Então era um paradoxo bastante grande. Bem separado, né? Realmente Muito a gente separado. não imaginava, né? Eu sempre fui apaixonado pelas duas coisas, por tecnologia e pelo marketing. E quanto tempo você ficou na Dataprev? Olha, eu fiquei 12 anos na Dataprev. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Fui pra lá muito jovem. Mas você trabalhava nessa área ou dentro do marketing da Dataprev? Não, trabalhava na área de processamento de dados. Tá. Então, naquela época, fiz programação COBOL, fiz tudo aquilo que a gente via. Imagina, COBOL, né? Que existe até hoje, Sim, né? existe até hoje. Nas plataformas altas, Isso mesmo. Então, é engraçado ver como esses mundos hoje, eles estão muito mais juntos, mas naquela época eram coisas completamente apartadas, né?
É verdade, né? Hoje quando a gente começa a analisar tudo que a gente usa, qualquer ferramental, qualquer planejamento estratégico que envolve comunicação e marketing, não tem mais como a gente pensar sem a gente pensar nos dados, né? Exatamente isso, não tem como. Mesmo que você não tenha um conhecimento profundo, você vai precisar de alguém para trabalhar com você que entenda em algum momento dessa arquitetura, senão você não consegue atingir os públicos que você quer. Não consegue. Como esse mundo digital ele é altamente mensurável em absolutamente tudo, Sim. e todo mundo se voltou a ele com uma velocidade muito grande, você não consegue mais fazer as coisas sem saber o que as pessoas fazem, porque elas são protagonistas desde a década de 90. É verdade. Né? A inversão do vetor de marketing aconteceu nos anos 90, Sim. justamente por causa da convergência das tecnologias. Então, quando você fala de convergência, é exatamente o momento em que as pessoas assumem definitivamente as mídias para que elas possam se pronunciar. Você falou assim, saber o que as pessoas fazem, né? Ou o que elas são, ou o que elas gostam. Quando a gente fala, por exemplo, de reputação, de imagem, né? Que é uma coisa super intangível, né? Tem uma pesquisa recente da Edelman, Significa, e falando que as pessoas querem se relacionar com as empresas como se elas fossem pessoas. Isso aí. Certo? Então alguém fala pra mim assim, nossa, eu fiquei tão chateada com o Homo. Fala, chateada? Então, mas chateada é uma característica, é um atributo humano. Não é verdade? Exato. Então, quando você aplica uma pesquisa hoje, e você tem esse tipo de resposta, uma resposta sensorial. E aí, como você alinha essas respostas sensoriais com essa questão tecnológica? Perfeito. Quando a gente fala que a reputação, Sim. lembrando sempre que reputação é sempre o que as pessoas percebem de você. Exatamente, por isso tão sensorial. Que não é o que a tão empresa intangível. fala, né? Não, intangível. Quando as empresas falam coisas sobre elas, e eu vou ser bastante ácido aqui, Não, tá? tranquilo, pode Tá ser. bom? Sim. As empresas têm uma capacidade, aliás, ela tem várias capacidades de fazer coisas assim que me deixam, às vezes, muito chocados. Sim, Né? sim. Primeiro que elas prometem um monte de coisas que elas invariavelmente não cumprem. Certo. Né? Elas sabem dizer para você com uma quantidade absolutamente irritante de dados tudo que elas fazem, mas elas não têm a menor ideia daquilo que elas significam. Sim. E quando você tem uma potência na mão dos consumidores, que os consumidores sociais, Sim. eles tendem a olhar você de fora para dentro, baseado nas promessas que você faz. Claro. Claro. Então, você tem que admitir uma premissa que as empresas não estão ainda muito ligadas nisso, que são as pessoas que compram, não mais as empresas que vendem. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas têm um significado e tentam olhar em você um. Isso. Ou você tem, ou você tem. Se você não tiver um significado, você está potencializando o teu cenário de crise todo o tempo. E ainda mais hoje em dia, você é automaticamente descartado. Porque é só você olhar para o lado, na prateleira, tem um outro. Exatamente. Não é verdade? Exato. Então isso é um problema super sério, né? É aquela questãozinha matemática do brand, do valor compartilhado e do valor percebido, né? Então a empresa compartilha algo sobre ela, mas o que esse público ou vários públicos percebem é outra coisa completamente diferente. Tem alguns estudos ainda de neuromarketing, ou mesmo de linguagem não verbal, que é o meu mestrado, que dizem isso, né? O cérebro do ser humano, ele entende quando tem um probleminha de conexão. Ou seja, a pessoa fala uma coisa e comunica outra. Falar não é igual comunicar, necessariamente, né? E aí a pessoa pode falar o seguinte, é esquisito, mas eu não gosto daquela empresa. Só que ela não consegue explicar o que é. Mas muito provavelmente o valor que essa empresa está fazendo com que ela perceba é equivocado. Exatamente Não isso. é? Exato. Então não é verdadeiro. Aquela empresa está compartilhando uma coisa que as pessoas estão sentindo que não é verdadeira, porque na prática não funciona assim. Exatamente isso. E isso é buscar a crise potencial. Quer dizer, hoje se você tiver que falar que são as empresas que buscam um ambiente de crise, elas nem percebem que elas fazem isso. Todo mundo tem pavor de crise. Eu já pude gerenciar várias crises muito horrorosas. E, além de tudo, elas não estão preparadas para lidar com a alta transparência que esse mundo digital exige. Porque é muito difícil você ter, quando eu dou para você, uma experiência completa e submeto você a uma experiência completa, que quando é muito boa, isso causa dependência química nas pessoas. Sim. Porque eu não quero ir embora
nunca mais. Claro. Então tem um autor que fala bastante sobre isso, que é o Deming. Sim. Ele fala, enquanto as empresas estão perdidas no mundo, calculando ROI, porque as campanhas Sim. são muito caras, eu tenho muito dinheiro, eu preciso prestar contas Sim. para o meu financeiro, ficou calculando ROI. Sim. Quando no novo mundo eu teria que calcular o ROT, R-O-T, que é o Return Over Sim. Trust, Uhum. que é o retorno sobre confiança, Sim. não sobre investimento. Sim. Como as empresas ainda não conseguiram entender que essa potência do outro lado faz com que as pessoas exerçam o seu protagonismo, Sim. isso é mortal para elas. Sim. Porque as pessoas vão pontuar o que elas realmente percebem, elas gostam de dar notas sobre as experiências que passaram, Sim. e elas ainda vão recomendar você para os outros, que é o tal do buzz marketing. Isso. Buzz é recomendação, energização é de recomendações de pessoas para pessoas, e isso hoje tem valor econômico. Muito. Né? Então, se você trabalha para contaminar a sua base inteira, o digital está no meio disso, acelerando crises para as empresas. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar o protagonismo do outro lado. Isso não é preocupante? Porque se nós pensarmos que hoje nós dois estamos falando para profissionais de marketing e de comunicação, Isso. e quando a gente fala às empresas, nós também estamos nos direcionando a pessoas. Então, essas pessoas que estão fazendo projetos, que estão indicando ações para as empresas, são gerentes, são diretores de comunicação, diretores de marketing, diretores de relações públicas. O que acontece? Os próprios profissionais de comunicação e de marketing não estão conseguindo praticar o que eles aprenderam, porque se nós dois sabemos, eles também sabem. Isso que a gente está falando é um consenso. E a maioria das escolas e grandes profissionais do setor pulverizam esse conhecimento, né? Ou é uma gerência e uma diretoria máxima que barra esses conceitos dentro da empresa. O que você acha? Somos nós os culpados disso, nós profissionais de comunicação e marketing? Não estamos fazendo nosso trabalho, porque é mais fácil calcular o ROI, é muito mais. Compra o software, coloca os dados aí dentro e tal, tudo mais, né? Ou você acha que é a gestão, né? A presidência, a diretoria, que tá só no ROI mesmo? Eu acho que sim. A lógica ainda financeira das empresas, eu vou falar um pouquinho da pegada do velho mundo, elas olham essa coisa do ROI com muita potência. E eu não vou falar grandes coisas sobre isso, porque eu já calculei ROI de montão também, né? Hoje ele não faz o menor sentido, porque o Deming fala isso com muita potência também. O cliente repetitivo te traz experiências repetidas. Isso. Isso é lucratividade repetida. Sim. E ainda você tem amigos que vêm com você. Né? Então, eu não preciso ter aquela lógica das empresas do velho mundo, vou chamar assim, onde era muito importante você ter 2 milhões de clientes, 3 milhões de clientes, como se isso dissesse alguma coisa sobre elas. A quantidade. Né? A quantidade. Mas não a qualidade. Hoje a qualidade é muito mais importante. Então, como a gente fala, eu não quero ter 2 milhões de clientes. Eu quero ter só os meus 200 mil fãs incondicionais. Sim. Por não conseguir compreender o que é o fã em si, que é o cliente repetitivo, Certo. e que atrai outras pessoas no entorno, com poderes muito similares ao dele, as empresas olham do outro lado que elas têm que vender. E vender necessariamente, o Kotler fala bastante sobre isso, no marketing de Neandertal. Sim. Que é o marketing de antes da Idade da Pedra, Sim. ou seja, o que não deveria ser feito. Exatamente. Né? Que é você trazer percepções de volume de cliente, mas não preservar a manutenção deles, é um crime capital. Claro. Então, vale muito mais a percepção do que a gente chama, né, do cálculo do delta, que é a variação, do CLTV, que é o Customer Lifetime Value, Tá. que é o valor do seu consumidor ao longo do tempo. Sim, sim. Eu tenho que estudar isso. O que me traz confiança é a repetição. Quanto maior a repetição, mais no a receber você joga. Sim. E esse caminho é mútuo, né? Porque você dá valor para ele e ele dá valor para você. Claro. E aí, se você precisar aumentar o preço do seu produto, ele vai continuar comprando. Exatamente isso. A prisão do preço é prisão do velho mundo. Totalmente. Né? Porque você precisa... porque, na verdade, quem briga por preço é o meio mais árido que você tem para brigar
hoje no mercado é preço. E nossa... Que as pessoas vão brigar com é você por batalha centavos. naval, né? Muito, Batalha. nossa, total. Elas vão brigar por desumano, centavos. Né? Sim. Eu vou brigar por centavos quando eu não enxergo o valor. Isso, Não é exatamente. isso? Então, não tem por que eu brigar ou ter um cliente que não enxerga valor naquilo que eu faço. Sim. É isso? É verdade. Quando você tem um significado muito mais pontuado e você tem a percepção de que as pessoas enxergam você como se fosse uma pessoa, Isso. como você falou, Sim. Quando a gente faz o tal do brand personality, né, da personalidade da marca, você faz a estimulação, se ela fosse uma pessoa, quem ela seria? Isso. Então, quando você desenha uma marca, a persona está muito clara. Né? E as pessoas tenderão a enxergar em você como um parceiro humano. Exato. Né? Só que, como as empresas, como eu falei, elas prometem coisas e não cumprem, você vai ter todo o tempo uma reação a uma traição. Exato. Então você tem exemplos. Empresas que dão preço melhor para quem entrou agora, e você que está lá há 20 anos, eles te dão uma banana. Isso é muito comum, né? É extremamente comum. Exato. Mas isso também denota quais são as preferências das empresas. Sem dúvida. É mais fácil você ir para o mercado, buscar clientes novos, do que você trabalhar com os clientes que realmente te dão lucratividade. Internamente também funciona. Claro. Porque tem muitas empresas gigantescas, por exemplo, empresas de call center e tudo mais, que tem um turnover assustador. Tem empresas com 70, 80 mil funcionários, tem um turnover de 7 mil, 13 mil funcionários. Já pensou? Exatamente isso. Ninguém veste a camisa, ninguém entende a empresa, ninguém sabe o que é. Mas também vestir a camisa pra quê? Missão, visão, valores pra quê? Porque a gente estava falando de valor, dá trabalho construir valor. Então, né? E o ROI é uma coisa mais simples, né? Entre aspas, mas ela é mais técnica. Né? É mais fácil. E ela responde mais às necessidades que as empresas têm de algo que eu acho que deveria acabar, que é a prisão do trimestre. Sim. Quando você tem que pensar médio e longo prazo, né? A área de finanças mede o seu resultado por trimestre. E aí você tem aí um grande detrator, porque não tem nada pior para destruir cadeia de valor do que você trabalhar para fazer resultado de trimestre. Nossa, total. Isso é pavor. Então, essa prisão afeta todo mundo, da sustentabilidade empresarial, por causa das finanças. É verdade. Atrapalha até a visão que as empresas têm da própria sustentabilidade empresarial no drive econômico. Sem dúvida. Carlos, não quero cortar seu raciocínio, mas a gente vai para um intervalinho rapidinho e a gente já volta. Ok. Amandinha, tudo bem? Deixa eu só ver se tá ok aqui. Sim, está tudo ok. Estamos ao vivo. Legal, vamos continuar com esse mesmo pensamento? Tá indo super bem? Se você quiser inserir pensamentos aí, porque eu falo pra caramba. Tranquilo. E aí... Eu sou bem crítico com essa questão, né? Eu falo o que eu tenho que falar mesmo. Então, eu acho que é isso que é assim, as reflexões, os pensamentos, né? Se for pra gente falar o que todo mundo fala... Não, a gente não tem contribuição. Então ouvimos o que todo mundo está dizendo. O Salib falou pra mim, não existe contribuição sem má criação. Sim, sem dúvida. Uma frase interessante. Não preciso bater em você, mas no seu claro, cérebro eu bato, né? Claro. Não deixa marcas. Sem dúvida. Aparelhos. É verdade. Um choquinho básico, um choquinho. Mega. Né? Vamos lá? Então tá bom. Voltamos com Reputação em Foco e hoje eu convidei o Carlos Piazza, ele que é consultor em aceleração digital, e eu fiquei também de apresentá-lo como um darwinista digital. Aí ele vai contar pra gente o que significa darwinista digital. E vamos dar continuidade, Carlos? A gente estava numa toada boa, como dizem, né, no interior. A gente estava numa toada boa. Então, assim, tem uma coisa interessante, você estava falando essa questão da construção do valor e do ROI, né? E aí eu falei uma coisa antes de terminar o bloco, que é construir valor dá trabalho. Não é? Porque para você gerar um valor, é como a gente conhecer uma pessoa nova. Não é? Exatamente. A pessoa tem uma impressão de você, mas depois você vai conversar com ela vai te conhecer no dia a dia, você vai sair com ela, você vai trabalhar com ela. Ela vai formar uma impressão ao seu respeito. Então, eu não consigo fazer isso de uma vez, não é? E às vezes você vai pisar na bola com ela, aí você vai pedir desculpas, e dependendo da forma como você fizer, tudo bem, não é verdade? Porque, enfim, todo mundo pode errar, inclusive as empresas.
né? E eu também posso fazer uma coisa muito ruim e essa pessoa nunca mais vai querer falar comigo, né? Então isso é um processo e é demorado. E esse processo precisa ter uma manutenção. Então por isso que hoje eu costumo dizer, quando eu me apresento, quando eu apresento a agência hoje, eu falo que nós somos uma consultoria de relacionamento. Claro. Né? Porque não tem como. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer redes sociais, você pode fazer assessoria de imprensa, relações públicas, o que você quiser. Tudo é relacionamento. Exatamente isso. Tudo passa pelo relacionamento, né? E aí a gente falou um pouquinho do público interno, que também precisa criar um valor. E que eu acho que isso, atualmente, no meu dia a dia, eu vejo nas reuniões que a gente faz, o público interno ainda não é bem cuidado, sabe? Então não adianta ficar dando palestra para funcionário só para ele ficar feliz, manda ele para Comandatuba, fica lá no final de semana, umas coisas interessantes, esteticamente, tal, caras e prêmios e dinheiro e isso e tudo, mas assim, esse funcionário não se sente parte da empresa. Aí quando ele sai da empresa, se você perguntar para ele se ele gosta de trabalhar, ele fala, ai, não gosto, primeira oportunidade eu quero sair. Não é verdade? Isso aí. Então, assim, e eu também não vejo a maioria das empresas querendo fazer mais do que maquiagem com esse público. Eu acho que sim, Camila. Não tá faltando com o público interno uma coisa mais interessante? Não, tá faltando uma coisa mais potente do lado das empresas. Tá. Eu vou te explicar por quê. Porque as empresas têm uma preferência gigante em contratar pessoas pelo currículo, mas depois elas vão demitir essas pessoas por comportamento. Adivinha onde falha? Na hora que foi selecionar o cara. Nas escalas de valor intrínseco de caráter. Então, o que acontece? Exatamente. Né? As pessoas. E isso no meio digital hoje é muito agudo na visão do darwinismo, como você falou. Que o darwinismo, eu olho menos tecnologias, claro, eu tenho que saber das tecnologias, mas eu olho todas elas com um pouquinho menos de potência e olho toda a cadeia de impactos que elas causam na sociedade como um todo. Então, as novas tecnologias que impactam empresas, elas impactam também nos ambientes de empregos. Que a gente está sabendo que daqui a pouco muitos empregos repetitivos vão acabar. Sim. Claro, porque quando você faz tarefa repetitiva, qualquer máquina fará muito melhor do que você. Né? Sim. Então, o que vai fazer com que as pessoas olhem para os teus desafios empresariais de uma maneira um pouco mais potente? Aproximando as escalas de valores. Então, o que você precisa ter? Pessoas com valores para viver os valores corporativos. Parecidos com aquela empresa. Quando a gente vê esse batimento gigantescamente rápido, né? Impressionantemente rápido, onde você tem que ir para o mundo da alta colaboração, as empresas contratam por currículo, que elas continuam atraindo pessoas pelo drive da competição. Porque eu tenho que olhar tudo que você fez no passado para saber se você vai poder brigar no presente e futuro. Mas hoje já tem empresas que analisam as redes das Muitas, pessoas, não? mas começa muito lentamente. Ainda está incipiente, né? ainda tá. Você pega, por exemplo, a IBM foi a primeira empresa do mundo que declarou, agora há muito pouco tempo, 2 meses, 3 atrás, que passa a contratar executivos onde não há nenhuma obrigatoriedade de apresentação de diploma de qualquer espécie. Olha! Por quê? Porque, na realidade, tudo que a gente está vendo acontecer está se desmanchando. Sim. Então, quando você olha um mundo competitivo, é no mundo de quantos MBAs eu fiz, de quantos pós eu fiz, de quantos cursos eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Só que no novo mundo, quando a gente olha no mundo da alta digitalização, ou da transformação digital, já num estágio mais avançado, você sabe que tudo que você fez no passado não servirá para nada para você competir no futuro. Até porque está até desatualizado. Completamente desatualizado, eu diria mais. As pessoas estão obsoletas. Exatamente. Né? Então, quando você não tem o teu conforto passado para responder dentro de uma posição hierárquica, para você competir, tem autores, inclusive, Camila, que falam que hierarquia é uma forma das empresas quererem parecer com máquinas obsoletas. Porque, na realidade, quando eu deveria ter ativado aí o crowdsourcing, que é justamente eu ter aí a diversidade legítima me dando contribuições e trabalhando para mim, né? Do ponto de vista de como é tudo muito rápido, é muito novo e é muito significante, eu não posso ser um gestor sentadinho numa cadeira
botando carimbo em tudo, carimbo da minha percepção sobre todas as realidades. É contraditório isso, né? É extremamente contraditório. Então você fala assim, o que é uma posição hierárquica hoje? Isso acontece muito, né? Muitas empresas estimulando inovação, essa palavra, ela está, assim, no departamento de inovação. Só que, às vezes, o próprio departamento de inovação tem uma hierarquia extremamente pesada e uma forma muito burocrática de agir. Isso aí. Opa, então... Porque inovação não é um drive de uma área, é um drive de uma plataforma empresarial inteira. Exatamente. Na verdade, inovação é humana, né? Claro. Não corporativa, porque a empresa não tem perninha e anda sozinha. E outra, as distorções que acontecem, e são muitas, as pessoas acham que fazer inovação é ter 1 bilhão de ideias por minuto. Não é ter ideias. Máquina de fazer ideias. Não é ideia. Quando você fala que a inovação é poder de acabativa, não de iniciativa, de acabativa. As pessoas enlouquecem. Sim, assim, por quê? Porque você tem que trazer isso como um drive de competição. Exato. Não é você ter 1 bilhão de ideias. Porque é o que a gente vê, as pessoas vão fazer curso de design thinking. Isso. Né? Nossa, elas pegam o thinking, fazem um monte de design, né? Porque aprenderam a fazer isso. Essa é ótima. Mas não finaliza. E faz design, né? Mas não finaliza. Não finaliza, não. Né? Então, quando você olha que inovação, sim, é a única forma que você tem de deixar a sua empresa mais competitiva para o futuro, sim. Mas você tem que entender também que não é qualquer tipo de inovação. Claro. Você tem que fazer a disrupção. Que a inovação que você tem que fazer tem que deixar você mesmo obsoleto naquilo que você fez ontem. Como a inovação tem um exercício de humildade, não? Acabou, né? Concorda? Porque você mesmo vai provar para você que você, preciso ler mais, estudar mais, preciso ir atrás de mais coisas. Eu não sei mais nada. E vou atrás de mais informações, de mais coisas, né? Realmente, né? Então essas questões de departamento de inovação, o nome já é contraditório, né? Departamento de inovação. Claro. Sabe por quê? Porque uma das coisas que mais fazem falta nesse universo é algo que o Schwab falou lá na publicação da 4ª Revolução Industrial, que falta muito nesse universo corporativo, a figura do conselheiro digital. Está no eixo da governança, não está nos departamentos, não está abaixo de um presidente, está acima de um presidente. Entendi. Ele tem que estar nesse conselho, nesse grupo de cabeças. A governança digital não existindo, você tem governança para tudo. Isso. De finanças, um monte. De auditoria, um monte. Né? De pessoas, um monte. Sustentabilidade começa a aparecer agora. Né? Algumas empresas têm isso, porque, claro, as empresas de sustentabilidade têm que ter um conselheiro ou um conjunto de conselheiros para poder fazer o aconselhamento adequado para esses universos. Os investidores. Mas não tem. De investidor, claro. Né? Então, um cara de RI que transita entre a gestão e a governança. Exato. Mas você não tem um cara de conselho de administração digital. Que é o cara do mundo. E que não é TI. Que é o cara do mundo. Não é TI. É o cara antenado, né? Que é o cara mais antenado, não é TI. Não pode ser TI. Exato. Não é que não pode. Poderia até. Sim, até mas poderia. Mas não é TI. A gente fala mais de ciência da computação do que tecnologia da informação. É uma coisa interessante essa, né? Até queria perguntar para você, que você falou do TI, né? Quando eu entro numa empresa, normalmente a gente entra pelo departamento de comunicação ou de marketing, né? E aí, quando vai uma equipe, vamos fazer uma reunião. Então, essa reunião, nós vamos trazer o departamento de TI. Aí, é praticamente ovacional. Não acredito. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Porque você tem uma sensação de que tudo que você vai colocar, e não é só sensação, isso acontece de verdade, em raríssimas exceções, ele será podado e colocado dentro de uma caixinha ou dentro de uma plataforma para virar alguma coisa. Isso aí. Que provavelmente não é o que você estava pensando. Isso aí. Né? Então, e aí esse processo, o contrário, que é o pessoal da tecnologia entrando nessas questões humanas, também não é interessante agora? Claro que sim, porque Entende? essa fusão já aconteceu. Sim. Essa fusão é marcada, né? Você fala tanto que assim, os profissionais de marketing, os profissionais puros, deixarão de existir. Sem dúvida. Porque eles serão uma mescla entre um cara de marketing e um cara de ciência da computação e vice-versa, mas não teremos mais profissionais puros. Certo. Porque o mundo do marketing, hoje, o que você tem como capital de marketing? Dados. Isso. Só dados. Sim. Se a propriedade da conversação é das pessoas, porque elas são protagonistas, o que a gente faz? Assiste o que elas fazem.
Como é que a gente assiste o que elas fazem? Por todo tipo de sistema que você tem, Claro. ligado a um super social CRM, Sim. para poder fazer o quê? Buscar, né, quais são as palavras que as pessoas falam quando elas estão no processo de comunicação, que é delas, não é mais das empresas. Então, por isso que o mundo da propaganda, da publicidade, rompe. Tá mudando 100%. Está mudando drasticamente, Tudo, né? sim. Porque, na realidade, o que acontece? O mundo das histórias faz muito mais sentido do storytelling do que da propaganda. Sim, porque as histórias Né? são formadas por pessoas, né? Ela é baseada em histórias humanas Exatamente. ou inspirada em fatos reais. Exatamente. Né? Não tem ficção. Exatamente. Mas na publicidade é ficção. É ficção. Né? Sim. Quando você pega a narrativa de criação do storytelling, ele tem que considerar arquétipos e cultura. Isso. Ao passo que na publicidade, você tem o estereótipo. Yeah. Então, né, ainda somos reféns de estereótipo. A publicidade, ela induz um caminho que a empresa quer chegar. Isso aí. O storytelling, ele já começa num caminho que você gostaria de comunicar. Aí é um pouco diferente. É diferente. Você vem da essência pra ponta, né? Isso aí. E a publicidade já vai lá na ponta, e a ponta é mentirosa, na maioria das vezes, né? Muitas vezes muitas vezes não também. Porque o que é tenso nisso, ô Pamira, que você tem que entender O assim. público também, às vezes, curte isso. O público Tem- curte um pouquinho também. Né? Exatamente. É. Mas quando você considera que a publicidade, né, é de alguma maneira, de alguma maneira não, é de todas as maneiras, Sim. marketing de interrupção, Tá. e quando você fala de histórias, você está no marketing inbound, é quando eu ganho atenção de forma orgânica, que é um troço muito mais difícil de fazer, Bastante. que eu preciso de muito mais ferramentas, inclusive o jornalismo vai para dentro Sim, do inbound. do embalde, exatamente. Né? Edição de livros, o ato de blogar, justamente porque o que é mais tenso no mundo do inbound é você ter liderança de ideias. É mais complexo. E aí o que acontece? Quando eu interrompo qualquer fluxo de atividade seu, por exemplo, Sabe? eu vou te irritar profundamente. É, Profundamente. Tudo que a gente não quer mais é ser interrompido. sem dúvida. Quando a gente não quer mais se relacionar com call center, quando eu não quero mais me relacionar com as empresas como a gente fazia no Sim. velho mundo, é porque hoje você tem que gamificar a tua relação para mim, dar tudo dentro de um aplicativo. Sim. Então, quando a gente fala de desmaterialização, grandes monolitos, chamados empresas, viram aplicativos, onde eu quero você na ponta do meu dedo para eu comandar na hora que eu quiser. Então, o ambiente é do it yourself, faça você Isso. mesmo. Exato. Não no velho mundo das empresas que acham que eu fazer para você ainda é um serviço que eu posso cobrar. Exato. Exatamente. Né? Tem uma questão mais profunda, e aí nem sei se vai caber nesse debate, que é uma questão de uma das coisas que aí pessoalmente eu acho importante nas nossas vidas atualmente, nesse mundo novo, que é o tempo. O tempo é o grande Certo? vilão, né? Não sei se as pessoas concordam comigo, mas eu acho um valor hoje o tempo é um valor. Então você estava falando de nós não queremos mais ser interrompidos. Então quando alguém te interrompe, ela está fazendo você perder seu tempo. Entre outras mil coisas. Não é, entre outras mil coisas. Mas isso é uma coisa muito real. Você, poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, mas não é só questão de fazer coisas, é o seu tempo de vida. É o seu tempo de vida. É isso aí. Então, e eu acho isso muito sério, eu acho isso desrespeitoso. Né? Então, Porque eu não posso mais interromper ninguém. Né? É você que me acha. sim. Não sou eu que falo com você. É você que fala comigo, empresa. É o contrário. Isso. É claro que como você hoje é uma Sim. pessoa muito mais difícil de eu encontrar, Sim. porque nos anos 90, 80, e olha, eu fui campeão de programar mídia, tudo aquilo que a gente falava naquele mundo, hoje não serve para mais nada. É você calcular a frequência média eficiente, frequência média eficaz, cobertura, né, o número de vezes que as pessoas têm que ver, penetração no target. Centímetros de Isso página aí, de morreu. matéria, pelo amor de Deus. Se é positivo, se é Quantas negativo, vezes se é eu neutro. peguei a régua para medir o tamanho de uma Que é uma matéria? bobagem total. Nossa, isso, né? total. Porque centimetragem não diz se você foi bom ou não. Né? Com certeza. Aliás, eu passei uma vida inteira, eu trabalhei na fronteira do jornalismo também, Tá. porque fui gestor de muitas crises, Tá. herdando áreas de jornalismo para dentro, jornalismo empresarial, Sim. para dentro das minhas áreas, e eu posso dizer para você que eu sou um jornalista de informação, Certo. porque já tive que lidar com muito jornalista. Tá. E eu sempre brinco, eu digo assim, o bom comunicador não é o que bota a notícia no ar, é o que tira uma notícia do ar.
Certo. Né? Porque aí você Certo. tem que ser muito conhecedor do sistema de produção Sim. para você poder interceptar e ter nível de credibilidade suficiente para você fazer com que um editor derrube a sua pauta que está Sim. pronta a vir pro ar. Não é isso? Opa. Aí você tem que ter Um muito nível argumento. de responsabilidade altíssimo. Claro, até com relação ao próprio veículo. Exato. De não estar propagando algo que perdeu o objeto. Não, infelizmente isso não acontece hoje, né? É melhor publicar, depois a gente corrige. Depois a A gente... gente dá uma corrige. errata aí, a gente dá uma errata, depois, só que aí o estrago já foi feito, né? Já. Exatamente. Agora a gente vai para um outro intervalinho. Carlos, Ok, vamos tudo lá. bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Tudo bem, Amandinha? Tá? Deixa eu dar uma olhada na nossa live, se ela tá bem. Tá. Se a sua bateria aguenta isso? Então, aguenta. Hoje eu dei uma carregada nela, por enquanto parece que tá tudo bem. Parece, né? Você precisa comprar um estabilizador da DJI. É verdade. Eu já Já tava comprei vendo. o meu. Essa daí já Você tô- bota no tripézinho, Exatamente. mapeia os rostos. Ah, isso eu não sabia. É, você pode andar pela sala, o Mapeia os celular te rostos. acompanha. Nossa, tudo de bom. E aí, vamos? A gente fez uma publicidade básica agora. A gente fez uma. Não corta isso. Não, imagina. Hoje em dia a coisa é tão comum, né? Quantas vezes eu ouço muito rádio, né? Eu amo rádio. E aí as pessoas falam hoje das marcas durante as matérias, entrevistas, normalmente antigamente, né? Porque nasci fazendo assessoria de imprensa, hoje fazemos também. Mas, bom, aí é um outro debate, né? Acredito mais no formato do relações públicas. Claro, né? eu também. Que é o de relacionamento e tal, tudo mais. Isso. Mas na época que a gente fazia assessoria de empresa, que tinha que fazer clipagem e tal. Eu fiz isso também. Nossa, fiz muita clipagem na minha vida. E a gente indicava pros clientes, né? Olha, não fala o nome da marca tal. Não fala. Poxa vida, né? Hoje não tem nenhum São fundamento orgânicas, isso, né? né? Exatamente, tá todo mundo aí no Estão na mundo. vida da gente de forma orgânica. Exatamente. Vamos lá, Rondinha? Então tá. Bom, agora, deixa eu ver, a gente falou bastante. Ó, a gente entrou em vários temas, hein? Eu acho que era legal. Deixa eu ver aqui, a gente falou de conhecimento, de tecnologia, a gente falou do humano, a gente falou até dos profissionais, que eu acho isso muito bacana. A gente falou dos negócios digitais, não entramos ainda nessa questão de negócios digitais, né? A gente falou sobre o digital nos negócios, mas não é o contrário, né? Você falou um pouquinho de disrupção, mas a gente talvez possa entrar nessa questão de plataforma. E, eu acho que era legal a gente falar sobre gestão de crise. Eu acho que sim. Você não acha? Porque no meio digital é só o que a gente Nossa, vai ver. enfim, eu acho que é por aí. Vamos lá? Tá bom. Voltamos com a reputação em foco e agora eu quero fazer uma pergunta que eu estava esperando o Carlos vir para a gente poder falar sobre isso. Gestão de crise no ambiente digital. Aí você falou no início do programa, poxa, eu já administrei altíssimas crises. Claro que você não vai falar sobre as crises, né? Afinal, são crises e já passaram. Tem por que retomar isso. Mas, quando você fala assim, já administrei várias crises, para você, uma crise, você organiza e aí ameniza, né? Hoje em dia, eu tô falando, porque um bom tempo atrás ela poderia ser esquecida, né? Hoje não. Então, porque se você der um Google, você vai achar coisas de 10 anos atrás, sobre essa crise, né? Então, assim, essa questão de esquecer é utópica. Não existe. Não existe isso, né? Deixa, né? Político fala muito isso, né? Não deixa a poeira baixar, daqui a pouco todo mundo esquece. Não tem isso, não. Então, não é bem assim, né? Não esquece. Talvez as pessoas escolham não falar mais sobre o assunto. Mas esquecer, ninguém vai poder esquecer. Tá lá, né? Hoje, com esse ambiente digital, como é que você administra isso? Ameniza, contorna, torna visível o que é mais positivo? É possível fazer isso? Isso tem muito a ver com a reputação, né? Porque uma crise, esbarra, queima, corta a reputação de uma empresa, de uma pessoa, né? Tendo visto o dia de hoje, por exemplo. Não é verdade? Então, assim, como é que você sugere hoje uma administração de crise? Olha, eu sugiro, é uma coisa assim, irritantemente simples, tá, ô Camila? É de uma simplicidade. Sério? Emocionante, quase budista que ela é, né? Quase tibetana que ela é, que é a transparência absoluta proativada. Ou seja, a velha receita de Não bolo. existe Essa é uma receitinha outra maneira, né? Na verdade, o que acontece, ô Camila, é porque hoje tudo que você faz,
e a gente já fala nesse termo já há pelo menos 2 anos, é da tal da ética interativa. Exato. Que diabo é a ética interativa, né? A ética está sendo construída agora por todos, neste exato momento, dependendo do fato que elas têm conhecimento. Certo. Quando você pega, por exemplo, United Airlines, onde você tem lá o coitado do japonês que foi expulso do avião, né? Sim, sim. A tapa, quebrou o nariz, né? Foi. Pô, você paga a sua passagem, sentou no assento que foi destinado a você, e de repente você é arrastado, e tudo isso foi transmitido ao vivo. Sim, gravadinho, No bonitinho. mundo inteiro. Sim, sim. Você vai ver que você tem uma marca que perdeu 850 milhões de dólares em brand equity numa tarde. Uau! Numa Bateu o tarde, recorde. né? Por quê? Porque isso foi assistido pelo mundo inteiro. Sim, sim. E aí o reflexo no consumo, porque se fez isso com o japonês, faz isso comigo. Sim. Que nem japonês sou e nem nos Estados Unidos sou. Por Sim. quê? Porque rompe-se o compromisso ético da marca com você. Exatamente. E não importa onde você está, porque os fatos hoje eles são globais. Acabou também a coisa do impacto local, que a gente falava muito no velho mundo, né? Não, isso tem um impacto local muito pequeno, né? Hoje eu estou no interior do nada. Sim. E acontece uma crise, o mundo está sabendo. É isso? Então, qual é o comportamento que você tem para combater ética interativa? Que na verdade você não compete com ela. Você simplesmente transita com ela. Como crise, na minha opinião, sempre foi um jogo jogado. Porque eu trabalhei em setores, sabe? O Camila que matava gente na operação. Nossa. Que é o segmento elétrico, né? Monte de problemas. Muitos acidentes de trabalho. Muito acidente de trabalho por confiança demais dos empregados em cima daquilo que fazem, de um perigo louco, Claro. mas também, de alguma maneira, trabalhei numa empresa onde explodia bueiro, onde voava bueiro, onde matava pessoas. Tinha imprudência. Sim. Existia ali um problema muito característico, não eram explosões elétricas, depois foi comprovado, eram explosões de gás. Que era uma estavam coisa nas redes da subterrâneas. natureza? Natural. Uma coisa Não, natural. gás de rua que vaza e vai. Porque tudo tem o pró e o contra. A cidade do Rio de Janeiro, que foi lá que eu trabalhei muitos anos, tem uma rede subterrânea que deixa É verdade. a cidade linda. Sim, sim. Porque você não vê fio. Mas o fio, para um defeito, você vê o defeito com muito mais rapidez do que na rede subterrânea. Entendi. Além de você ter esses impactos de vazamento de gás ou de outros gases que podem ter. Porque onde tem qualquer emenda elétrica, tem microcentelhamento. Tá. Então, quando começou a voar a tampa de bueiro e algumas destas tampas pesavam 10 toneladas, elas matam gente. Com uma força, pode matar alguém, sim. O que faz você ter um sacudimento tão grande como foi aquela crise? E você, de alguma maneira, você tem que ter hoje, que é uma coisa do digital. Isso foi há 10 anos, talvez um pouquinho mais atrás. 10 anos, acho que está fazendo 10 anos, isso um pouquinho menos, talvez. A gente não tinha a potência que a gente tem no digital hoje. No digital, você tem a potência de ser ubíquo, de você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É verdade. Né? Praticamente um milagre. Naquela época, eu não tinha isso em mãos. Eu tinha um pequeno movimento de mídia social, ainda os jornalistas tentando traduzir o jornal para o factual, na mão do repórter que tinha um smartphone, que eram muito poucos na época. Sim, os jornais demoraram para se adaptar a isso. Sim. Hoje, você tem isso muito mais aportado, as pessoas são ubíquas. E eu também, no poder de gerenciar uma crise, eu também posso ser ubíquo, claro. ou seja, de estar em todos os lugares. Sim. Né? Mas, de alguma maneira, todas aquelas velhas lições que a gente dá, e hoje todo mundo me pergunta como é que faz isso, e eu continuo repetindo o que a gente falava 10 anos atrás, o caminho que provavelmente você repete nos teus cursos de Media Training. Primeiro, não se esconda. Sim. Uma coisa super simples. Mas eu tenho, como a gente teve, 800 demandas de imprensa por dia. Uau! É muita. Trabalhava com uma montanha de jornalistas, mas a gente tinha que ter um compromisso. Por quê? Nós tínhamos ali uma consecução da empresa, que era uma empresa que tinha ações no ISE, no Índice de Sustentabilidade Empresarial, Novo Mercado Tipo 3, empresa que emitia ADRs nos Estados Unidos, um monte de compromissos com a ONU, né? Novo Mercado Tipo 3, que imputa às empresas maior nível de transparência e credibilidade, Certo. tanto que publica balanço no primeiro ciclo, não no último. Tá.
Porque eu não posso ser uma empresa transparente se eu publico o balanço no último ciclo. Sim. Ela está pagando a luz, estou publicando o balanço. Essas coisas dizem coisas. Entendi. Né? Entendi. Então, nós assumimos lá uma feição de crise que as pessoas tremem nas bases quando a gente fala. Tá. Que lá, se eu sou uma empresa que eu tenho que ser transparente por força de lei, você pode me explicar por que eu vou deixar um jornalista me perguntar sobre alguma coisa que eu fiz e que eu sei porque eu estou dentro? Claro que não, né? Já fala sobre o assunto. O que a gente virou? A gente virou uma indústria de nota à imprensa. Então a Light esclarece que matou 2 pessoas, né? Foi o caso da Light, especificamente, a empresa, né? Sim. A gente todo o tempo estava soltando nota, dizendo, olha, teve este impacto, o que a gente vai fazer é isto, né? E o que a gente tem a dizer é isso. Quando a gente tinha respostas, a gente tinha respostas. Quando tinha casos muito complicados, onde tinha poder público, ou a polícia, especificamente, por causa de atrito de favelas, por causa de tiro em transformadores, esse tipo de coisa, que pode acidentar pessoas, sempre o poder público diz algo antes. Se eu tinha corpo de bombeiros, o laudo do corpo de bombeiros vem antes da minha palavra. Então, não é sair se defendendo de que, sabe, existe uma grande conspiração, que a gente foi escolhido de alguma maneira para levar sarrafada. Não existe isso, a né? vítima, né? Então, a crise hoje é um jogo muito mais jogado e muito mais trabalhado e muito mais trabalhoso do que antes. Porque, além de tudo, você não tem só a imprensa. Sim. Você tem todas as pessoas que estão no entorno que são protagonistas daquilo. Pois é, e que hoje são jornalistas em potencial, né? Todos são. Não é verdade? Não, e são mais do que jornalistas, né, Camila? Porque eles filmam. É isso. Eles publicam. Sim. Eles dão o título e eles põem a foto na chamada. Ou seja, eles foram editor de fotografia, né? Editor-geral porque deu o título, foi apresentador, foi tudo, né? As pessoas fazem tudo. E na maioria das vezes não foi checar a informação, porque ele publicou com o olhar dele, de onde ele estava, né? Então isso é um problemão. Isso aí. Isso é um problemão, porque não dá pra eu saber de onde eu estou vendo, eu tô vendo que tá tudo vermelho. Mas sei lá, talvez você estivesse conversando com uma pessoa lá e você estava falando, olha, mas não vai ficar vermelho, amanhã vai estar laranja. E a pessoa não ouviu, né? Então, assim, é complicado. É determinante. Muito. E aí as pessoas, exatamente por isso que cresce um dos sintomas de intoxicação digital, que é a informação falsa nas redes. Então, disso que a gente estava falando agora, antes de entrar no ar, essa questão de informação falsa, e às vezes não é que a informação é falsa, é porque a informação passou por aquele processo, já se transformou e já não está mais naquela ponta. Existem as coisas que volatilizam muito rápido. Isso, exato. Existem as informações falsas equivocadas dos trolladores profissionais. Certo. Né? E isso afeta muito todos os ambientes. Que fazem de propósito, você está falando, né? Que fazem de propósito, porque você sabe, a internet, quando a gente fala, você tem que considerar tudo que é do bem e tudo que é do mal. Claro. Vem junto na mesma escala, né? Claro. Então, ao mesmo tempo que tem gente dando notícia positiva e checada e produzida, a gente também tem pessoas que proativam notícias nitidamente falsas. As pessoas mais bem treinadas pegam isso na hora. É verdade. Né? Nas extensões, na forma, você fala assim, quem é o veículo, né? Tenha cuidado depois de você checar em outra, porque a gente não considera muito mais a mídia tradicional. É verdade. Mas ela ainda é a dona da régua de saber se é de verdade ou não. A gente fica, os jornais, as revistas são manipulados. Morreu não sei quem. Primeira coisa que você faz é ir consultar a mídia tradicional para saber se alguém já deu. Sim. Não deu, você fica com o pé atrás. Sim. Você fica com o pé atrás, Entendi. Claro que tanto o Facebook quanto o Twitter já estão trabalhando formas de tirar notícias falsas do ar. Né? Sim. Claro que também isso vai sendo polido e vai sendo atualizado ao longo do tempo, né? De acordo com as experiências que a gente tem. Né? Claro. A gente fala que, como é por bem e por mal, você pega, por exemplo, agora, sequestro aqui, né, no Brasil, onde os ladrões estavam pedindo Bitcoin como resgate. Foi, exatamente. Esqueceram do fato, né, de que tudo na internet é rastreável, né? Sim. Então, não adiantou nada, porque pediram resgate de dentro do cativeiro, né? E aí largou o IP com o endereço. Localizaram o lugar, sim. Localizaram, né? Sim, então, da mesma maneira que acha que alguém pode achar também que pode abrir um e-mail falso e eu me comunicar com você, Camila, só pelo rascunho. É claro que todo mundo sabe o que tem lá. Claro, né? evidente. Porque tá tudo registrado.
Sim. Essa palavra é importante que você usa, que é potência, né? Essa potência que tem o ambiente digital, a gente nem pode mais falar as redes sociais, tem que falar do ambiente, né, digital. Porque é tanta plataforma... As redes sociais se valem das redes digitais. Sim, né? sim. Uma é determinante sobre a outra. Né? Exatamente. Quando a gente fala dessa potência, tem uma questão importante que as pessoas, principalmente jornalistas, quem trabalha com essa questão da comunicação, quando você vê um filme, quando você vê um seriado, hoje que é muito comum as pessoas assistirem, falando, ensinando as pessoas de como elas podem iludir uma pessoa na rede, como elas fazem para rastrear alguém e tal, assim, e hoje você vê que como esses veículos estão cada vez mais verdadeiros, né? Eles passam muito perto do que é a realidade. Isso é interessante para você? Isso realmente ensina as pessoas a fazer coisas erradas? Ou não? É interessante para a gente saber como é que está o mundo. Porque é uma questão... e aí, a gente não deveria tocar então nesses assuntos para que um terrorista, por exemplo, não assistisse um seriado, sei lá, um Criminal Minds, alguma coisa desse tipo, ou mesmo aqueles digitais, né? E aprendesse alguma coisa com aquilo. Isso é importante ou não? Porque todo mundo vai aprender mesmo, na internet todo mundo vai aprender em alguma forma. Tem um Você acha autor... ruim isso? Não acho 100% ruim não, mesmo porque tudo está declarado e tudo está no tabuleiro. Entendi. Né? Tá aí Depende de você você. Falou, o jogo está jogado. É um jogo jogado, ele o tempo inteiro para o bem e para o mal também, né? Tá. Esse autor que eu gosto muito de falar, que é o Robert McKee, ele fala um troço que é muito sério, né? Ele fala assim, você quer brincar de fazer inovação? Assista ficção. Claro, claro, lógico, porque está tudo dito, não é que a gente tira essas coisas do futuro do além. Eu tenho no meu lixo atômico, sabe, de aula, Camila, que eu dou aula também. Lixo atômico! Eu tenho um lixo atômico de coisinhas que de vez em quando você vai lá e busca. Não, eu pego tudo e trago tudo. Tá. Então você pega assim, por exemplo, um HQ, que é uma história em quadrinho, do Dick Tracy, 1942. Nossa. Dick Tracy falava por um reloginho. Sim. Que tinha até o desenho de uns raiozinhos que saíam. Tá. Que as pessoas em 42 não sabiam como chamava aquilo. Que hoje a gente sabe que chama Wi-Fi. Mas eles em 42 não sabiam. Entendi. Mas a gente sempre soube que a gente sempre quis falar over the air. Através do ar. Sim. Em 42 ele já tinha isso. Quando a Apple lança o relógio agora, todo mundo acha o máximo. Mas isso ele já usava lá. Quando você pega a gente 86, que é uma coisa bem da minha geração, né? Eu nasci em 60, tá louco. Ele tinha um celular que a gente babava de ódio. Que era um sapato, tinha um disco assim. É verdade. E punha aqui o sapato pra falar. Todo mundo sempre quis ter. Você pega o Bip Bip e o Coyote. O Coyote sempre comprou no Amazon. Claro, é verdade. Ele recebia tudo no endereço dele. É verdade, recebia tudo no endereço dele. Percebe? Verdade. Então, ou mesmo mais jovem, né? Um De Volta para o Futuro, por exemplo. Você pega, por exemplo, a casa dos Jetsons. Sim, me impressionava muito, hoje me impressiona muito menos a Rose, 1956. Me impressiona muito menos a Rose, que é aquele super robô empregada, que todo mundo quer ter, e você já pode ter a sua, que já tem para vender. Que hoje já tem. Né? E tem até uma interface engraçada, porque esses robôs que limpam a casa, os gatos adoram andar em cima. Eles passeiam a casa inteira em cima daquele aspirador redondinho, que é um robô. Sim. Ele é um robô. Né? Mas o que mais me dá tontura não é nem a Rose, é você ver que os Jetsons em 56 já tinham TV de tela plana, com rack de teto, com anteninha no formato Smart TV. Uau! Então, quando você pega hoje, por exemplo, só para fazer um espelho, você fala assim, a singularidade 2045, quando o poder de pensamento dos 9 bilhões de cérebros humanos se equipararem ao poder de computação da inteligência artificial, todo mundo acha que as máquinas vão querer mandar na gente. Aliás, tem até filmes que viajam nisso, né? Tipo, Se o filme viajou nisso, e é ficção, é porque a gente deverá assistir. Sim. Quando a gente se volta para o conteúdo do Stephen Hawking, que fala que a gente deveria ter uma plataforma de governança global para olhar os limites da inteligência artificial, porque de alguma maneira a gente pode achar, sim,
que as máquinas eventualmente poderão querer um dia mandar na gente. Sim. Ah, isso é uma viagem de gente louca? Tem gente que fala isso, né? Tem gente que pergunta, né? Tem muita gente. Né? Que fala assim, mas você fumou o que exatamente? Né? Sim. Nada ilícito, porque Tá. isso é uma emulação Uhum. de tudo que a gente tem vindo da ficção. Quando você pega, por exemplo, Blade Runner, porque Blade Runner é um super cult e eu provavelmente, não sei se eu vou gostar de ver agora, porque ele provavelmente vai destruir as bases do que foi o primeiro, né? Porque ali ele mostra uma coisa muito sensível do mundo digital. Porque até então, Blade Runner trouxe pra gente o futuro do jeito que muito provavelmente vai ser, onde as raízes socioculturais não se desfazem. Tá. As culturas, elas crescem, elas mudam em escalas muito lentas. E o Blade Runner mostra isso com muita potência. Ou seja, que essa cultura fica, né? Que as As culturas coisas ficam. evoluem, mas essa cultura As culturas fica. ficam. Sim. Que é o grande recado, né? Mas lá você sabe que ali você tinha um robô, um replicante, Sim. né? Com capacidade de ter emoções humanas. Pois é, Isso já tem hoje. Se você olhar hoje o Watson da IBM, O Watson. já reconhece emoções humanas, já escreve poesia, já escreve novelas, Sim. ele sozinho, com um monte de personagens, e você até chora. Sim. E é feito por uma máquina. Pois é. Né? Então a gente tem sempre que fazer esse calibre, por isso que a gente olha sempre, né? É para o bem e é para o mal. Quando você olha, por exemplo, que o Estado Islâmico usa fundamentalmente, massivamente, o Twitter como forma de aliciamento, é porque a narrativa do Twitter é a única forma que você tem de ter uma conversa sequencial. Que quando eu saio do @Piazza e vou para o @Camila, e você responde do @Camila para o @Piazza, eu tenho uma conversa sequencial. Nenhuma outra rede social tem conversa sequencial. Sim. Eu posto coisa e você vai empurrando para baixo o conteúdo. Sim. E no Twitter não. Então, por isso que essas coisas todas, o uso é múltiplo. Ou como você pega a baleia azul, por exemplo. Ai, nossa, que absurdo. Né? Assim, E você viu a entrevista do rapaz que Uhum. criou? Sim. Mas por que vocês estão, né? A gente está limpando a escória do mundo. Pois é. Porque isso aqui é uma loucura. Isso é uma coisa que eu vou te perguntar. A gente vai fazer o último intervalo. Ok. Depois disso eu quero te perguntar. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu te Feito. pergunto sobre isso. Carlos, Amandinha, esse último bloco, vou fazer um pouquinho menor. Né? Não interrompi o Carlos porque era uma gestão do pensamento dele mesmo. E depois eu não queria editar isso daí. E aí agora, eu acho que era legal a gente entrar nessa questão do futuro. Sim. Né? O que você tinha falado dos aparelhos, depois dessa plataforma. E aí você falou da baleia azul agora, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, aí a sua opinião, na verdade, né? Que é essa questão não sei se eu posso falar isso, porque essa palavra não é nem utilizada na psiquiatria, mas a loucura humana. Sim. E a tecnologia, né? O quanto isso prospera junto, Vamos dizer assim, ou não. A loucura humana sempre existiu e com a tecnologia isso ficou um pouco mais evidente. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. É a sociedade que foi deixando as pessoas cada vez mais loucas. Eu acho que sim. Na verdade, a aceleração tem isso como traço rebote. Como traço rebote. Efeito rebote. Tá. Vamos lá? Então tá bom. Voltamos com reputação desculpa. 1, 2, 3, calma. Voltamos com o último bloco do Reputação em Foco. E agora pra gente concluir nossos pensamentos, quer dizer, concluir é brincadeira, né? Nós estávamos falando aqui de que nada é finito aqui, né? Nós estávamos falando justamente disso, que não dá pra parar de ler, de estudar, de se atualizar, de conhecer pessoas, né? Isso, nossa, com certeza talvez hoje dê mais conhecimento do que propriamente dito uma faculdade, por exemplo. Você sabe que uma vez eu estava conversando... Você conhece o Romeu Bussarello? Sim, claro. Né? Diretor de marketing da Tecnisa. Ele é um super mestre, né? Não é verdade? E uma vez eu vi ele falando numa palestra dele, todo mundo ficou... não, mas isso não pode. Ele falou isso dentro da SPM, né? De que ele achava que ele não indica mais para as pessoas fazer faculdade. Mas eu também não. Que um curso de 4 anos é um curso que deixa as pessoas obsoletas. Porque quando o curso acabar, a pessoa tá já totalmente desatualizada, né? Que ele indicava que as pessoas fizessem no máximo um curso de 2 anos. No máximo. E que depois se atualizasse de outras formas, né? E isso faz um tempão já, que deve fazer uns
6 anos que eu ouvi ele falando isso. Acho que é isso, por aí. Então, você imagina hoje, né? Então, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que ela é bem pessoal. E aí, com a sua experiência de vida e profissional, isso pode acabar nos remetendo aí para a corporação. Porque nós estamos falando de corporações, mas as corporações são formadas por pessoas. Claro. Né? Então, falando de um futuro, hoje as pessoas estão completamente desequilibradas. Estou falando, as pessoas, me incluo, né? Eu faço parte da sociedade, não é verdade? Essa visibilidade da loucura humana, ela é uma coisa que já existia. Não, todo mundo já era assim, mas acontece que a tecnologia agora deixou isso tudo muito mais evidente, né? Ou não, as pessoas começaram a se relacionar com toda essa tecnologia, todo esse ambiente digital, todos esses equipamentos e tal, tudo ficou mais acelerado e o ser humano perdeu o chão, né? Sim, vamos dizer assim. Isso mesmo. Essas duas coisas? Muito mais outras. Porque, na verdade, o que acontece, quando a gente olha na visão do darwinismo, é que tem um troço escondido aí no tempo, que é justamente o processo de aceleração que a gente vive. Uhum. A gente, na realidade, sempre teve num processo de aceleração, a gente nunca percebeu, porque era tudo muito linear, a gente passou 150 mil anos, de acordo com o Peter Diamandis, numa plataforma muito onde não acontecia nada, mas já estávamos numa curva exponencial, mas de baixíssimo incremento. Quando você pega, por exemplo, que todo o domínio sobre a eletrólise durou 66 anos, você imagina hoje que você tem um monte de coisas acontecendo hoje, né? A janela de tempo era completamente outra. Então, para a gente falar desses universos, eu tenho que de novo voltar para aqueles conteúdos cascudos do Edgar Morin, que ele falava que antes o universo, né, era de uma forma diferente, porque o tempo destilava o universo lentamente. Hoje o universo é ditado pelo tempo. Sim. Então, quando a gente está hoje naquilo que a gente chama também, que é zona de conteúdo do Edgar Morin, que é a hipermodernidade, é quando eu tenho várias e muitas inovações acontecendo dentro das mesmas gerações. O processo de significado que a gente tem por causa da aceleração do tempo é que essa grande aceleração do tempo não é algo que o nosso cérebro registra com uma maneira muito simples. Não é natural. Não. Segundo efeito, que você tem informação que não acaba mais. Na minha época de marqueteiro, eu fazia uma pesquisa, custava uma fortuna. A gente brincava que custava as 2 córneas, de tão caro, eu tinha que vender as 2 córneas para pagar uma pesquisa, né? E você tinha só um resultado depois de 8 meses a 1 ano, né? Custava muito caro, era muito lento você produzir informação. Sim. Hoje você tem informação de todo tipo que você pode imaginar, facílimo, mas você também não sabe o que faz com elas. Então, o que a gente chama de share de atenção, que é as pessoas saem para a superfície, mas com uma potência muito grande. Porque você é submetido, primeiro, a uma aceleração que te traz um volume de informações absolutamente terrível que você não consegue decupar. Quando todo mundo age na superficialidade, eu não consigo, de alguma maneira, buscar um significado próprio por causa da superfície. Porque eu preciso parar num determinado tempo para eu emergir, para eu poder submergir, para eu poder entender o que está acontecendo. Sim. O que acontece com as empresas é que elas adoram fazer coisas, mas elas detestam pensar. Então elas não param para pensar e continuam na superficialidade igual. Eles não conseguem se ressignificar. O problema é que para as pessoas, o tal do significado é algo bastante próprio que você deveria ter o tempo inteiro. Como toda hora o universo te dá inputs completamente diferentes e você perde o significado com muita potência, cara, a gente nunca viu tanto problema de, por exemplo, suicídio. Suicídio, exatamente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o país onde você começa a ter incidências preocupantes de síndrome de burnout. Sim. Burnout, perda total de significado. Você vai ter catatonia para você não conseguir se encaixar em lugar nenhum. Sim. Aumento de vendas de medicação. O que é uma loucura. Para dormir, para depressão. Pra visitar médicos, né? Automedicação, do outro lado também, que é outro efeito. Sim. Você vê, aos poucos, as pessoas se destruindo por causa da ausência de um significado próprio. Drogas, você tem alta de todos os tipos, né? Você tem uma alta incidência de tudo isso. Então, isso dentro do universo digital é um efeito colateral
que a gente vê. Né? Que foi o que você chamou de efeito rebote. É um efeito Dessa rebote. questão do ambiente digital mesmo. E a gente falou do tempo, se encaixa perfeitamente nisso que você estava falando. Ao mesmo tempo que a gente precisa valorizá-lo, tem uma questão que acelerar traz esses problemas, né? E talvez, eu não sei que receitinha seria, mas assim, se deixar ir na onda pode ser um problema, né? Eu acho que a gente pode retomar o nosso poder, né? Então eu recebo toda essa informação, mas hoje eu quero me aprofundar nessa. Então, quando Com licença, vou parar um pouquinho para me aprofundar nessa daqui. Claro. E sem ansiedade, o que eu perdi. Depois eu dou uma olhada. Talvez seja uma forma de conviver nessa sociedade. Então, é que, Camila, de alguma maneira, a gente ainda continua na batida do mundo competitivo, sabendo que a gente foi para o mundo colaborativo. Quando você vai para o mundo competitivo, que é um grande vício das pessoas, elas querem competir o tempo inteiro, né? Só que você competir para o futuro, como a gente, e eu já fui de empresa, posso dizer isso para você, cansei de fazer isso. Claro. A gente, para pensar futuro, eu tenho que pisar passado recente. Eu, para falar de futuro, eu não posso mais hoje pisar em passado recente, porque ele também já não é base de propulsão. Ele já foi. Ele já foi, eu não tenho. Eu tenho que sair do zero. Sim. Eu tenho que pensar o que vai ser a minha existência daqui 10 dias, saindo do zero. A gente não sabe fazer isso. Outro efeito colateral também. Tensão de pessoas que confundem tudo na sua vida. Elas confundem trabalho com emprego e confundem tudo isso com a vida delas. Você perde o emprego, perde a vida junto. Entendi. Né? Quando você sabe que... Transforma o trabalho em identidade, né? Transforma o trabalho em sua identidade. Como acontece, por exemplo, com os japoneses, né? Exatamente. Que é o país que tem mais incidência de suicídio. De suicídios, né? Por causa da altíssima estruturação de trabalho, mas também porque tem um outro braço de cultural. Que eles também não largam, né? Sim. Por causa do compromisso. Então, que é a cobrança, que é a performance, sim. Mas por um outro lado, eles são invejáveis porque o poder de reconstrução de qualquer coisa no Japão que você tem que buscar o modelo. Exato, né? sim. Então, quando você, na realidade, tem que agir, quando tudo muda o tempo inteiro, isso dá muitas tensões nas pessoas. Cansa, né? Porque elas não sabem o que fazem. Sim. E aí a gente pensando que a sociedade tem essa micro-sociedade dentro das corporações, porque eu não deixo de ser a Camila quando eu estou dentro da agência. Não. E quando eu estou em casa, eu sou a Camila, né? Enfim, é óbvio que a gente tem comportamentos, mas ser Camila não é um papel. Não. Sou eu, né? Não é verdade? Mas é porque você provavelmente tem o seu eixo de significado muito claro. Exato, isso não acontece com a maioria das pessoas. É por isso que a gente vê pessoas se matando dentro das empresas. Isso aí. Né? A gente viu recentemente em Brasília, não foi? Uma pessoa se jogou da esplanada, não foi? Lá. Do prédio, da esplanada. Então, e aí você fica pensando, foi a empresa que cobrou muito, mas não é só essa questão, é que a sociedade... Exatamente, né? Então, acho que tudo tá se dissolvendo e a gente vai ter muitos efeitos colaterais. Pois é. Quando a gente vai ter tempo, finalmente, de fazer uma coisa que a gente nunca teve, por causa das tecnologias, que quando elas tomarem o lugar da gente para fazer tarefas repetitivas, você vai ser obrigado a pensar uma coisa que você nunca pensou. Então, assim, afinal de contas, eu sou realmente apaixonado pelo quê? Porque não teremos mais espaço para embusteiros do mundo competitivo. Teremos espaço para pessoas colaborativas com visões compartilhadas. E aí, nesse momento, nós teremos tempo para voltar às origens. Para viver. Para ir na praia, por exemplo. Quanto tempo você não faz isso? Não é verdade? Então. Né? Para você meditar, para você sair com os amigos. Isso aí. Só para bater um papo. Você pega a economia da felicidade, que é uma economia, vida e trabalho se fundem, remuneração é consequência. Sim. Não é isso? Sim, porque ela não é objeto. Eu falo para os meus alunos, às vezes pergunto, né? O que vai acontecer com você quando as máquinas tomarem o seu lugar? A primeira coisa que elas falam, sabe o que é? Não. Aí eu vou pagar minhas contas como? Mas você trabalha para pagar a conta? A maioria das pessoas sim. Claro que sim. Sim, a maioria mas fala assim, mas é para isso que a gente trabalha? Não deveria. É um significado muito pobre. É isso. Porque aí você não se enxerga no próprio trabalho que você executa, desde que você pague as contas. Então já é muito pobre. Sim. De significado. Mudar o valor, falamos de valor o programa inteiro, né? Preciso fazer o que eu amo. Só. Porque assim eu farei melhor. Só. E terei mais tempo
pra mim. Mas isso é Serei tão mais feliz. terrivelmente complicado? Então, não é terrivelmente complicado, né? Mas, assim, enfim, no geral, sim, a maioria das pessoas acham que isso é difícil e é impossível de se fazer. É isso aí. Né? Então, complicado nesse sentido, né? Você vai ter que ser mais protagonista do que você já Isso. é. E você vai ter que pegar as rédeas da sua vida e botar pra correr. Sim. Porque, claro, a vida é Vou sua. escolher, eu vi, você conhece a Vicky Block? Né? Outro dia ela tava falando uma coisa muito interessante para um rapaz que perguntou para ela que ele tinha sido convidado para entrar numa empresa para ganhar, nossa, infinitamente mais do que ele ganhava. E ele fazia um trabalho que ganhava muito pouco, ficava mais próximo da família. Nesse outro trabalho ele ia ganhar muito, mas ia ficar um pouquinho mais distante e tal. Mas que ele achava que ele tinha que fazer, que dar um up na carreira dele. E aí eu fiquei assustada, né? A Vicky sempre me surpreende, porque eu achei que ela fosse falar alguma coisa técnica. E ela falou pra ele assim, você tem que pensar no que te dá felicidade. Lógico. Ela respondeu isso pra ele. É isso aí. E falou assim, é só isso que eu vou te falar. Então, se esse trabalho que você vai entrar, independente de quanto você vai ganhar, te dá felicidade, vai. É isso aí. Agora, se não te der, aí ela falou pra ele assim, eu sinto te informar que daqui a um tempo você vai se arrepender do que você fez. E depois fiquei pensando bastante sobre isso, né? Imagina, a Vicky é muito conhecida na área dela, enfim, né? Bastante competente e uma resposta muito humana, né? A gente falou de tecnologia o tempo inteiro. O Seth Godin está falando isso incansavelmente. Sim. Você quer escrever um livro? Escreva. Você quer gravar um álbum? Grave, exatamente com essas mesmas palavras. Sim. Grave. Sim. Você não precisa mais de ninguém do outro lado do planeta para dizer que você é o cara. Você tem todos os instrumentos na mão, Claro. Você pode fazer sozinho e você ainda pode aprender a fazer tudo isso. Faz. Faça, só Então, isso. a rédea da sua vida está na sua mão. Por isso que a felicidade é uma outra economia. Sim, sim. E aí quando você vê alunos falando, e bom, até eu já brinquei falando sobre isso várias vezes, né? Se eu perder meu celular, eu perco a minha vida. Claro, eu também. Não é? Então esse é um problemão. Porque a minha vida tá no celular. As minhas redes sociais, meu WhatsApp. O WhatsApp saiu do ar ontem um pouquinho. Não, deu uma instabilidade, assim. Meu Deus do céu! E agora? Vai pelo Messenger, isso aqui. As pessoas ficam assim, doentes. Né? Doentes, é isso, né? E se você nem tivesse percebido a instabilidade, você não teria sentido nada. Mas quando você ficou sabendo, aí você já ficou pensando, e agora como foi com a minha mãe, com meus clientes e tal. E, nossa, como se você tivesse algum isso braço doente, sobre isso. Né? Isso é muito doente, Né? é verdade. É uma reflexão que a gente deixa hoje aqui no Reputação em Foco. O quanto é importante essa questão da tecnologia do ambiente digital nas corporações e nas nossas vidas. Mas também o quanto é importante, e na verdade o que a gente está conversando aqui é que é o principal, você ser feliz. É claro. E aí todo o resto... É um paradoxo. Ah, Porque a gente sempre brinca de falar isso. Eu posso olhar, e o darwinismo olha isso, digital. Eu vou ter o ambiente mais tech que você possa imaginar. isso. Mas ele continua sendo touch. Do contato humano, de eu Claro. Considerar ainda trabalho manual, de eu querer fazer comidinha orgânica, de eu querer ter relacionamentos muito mais próximos, de falar com gente. Porque a internet fez uma coisa terrível. Ela aproximou pessoas muito distantes. Sim, Mas ela também afastou pessoas muito próximas. é verdade. E aí a gente perdeu essa potência do relacionamento. Essa Então, máxima- buscar um equilíbrio no mundo tech Uhum. é ter exata percepção de que a gente continua no mundo touch. Resumindo, né, se a gente tem controle da nossa vida, nós controlamos até o quanto nós queremos dessa Claro. tecnologia. E que hora queremos, em que momento O queremos. problema é que ela usar. chega aportada em tudo, né? E a gente deixa entrar também, É né? lógico, porque a gente Não, é que vamos busca. lá, vamos lá, vamos lá. A gente E é aí- que busca. Exatamente. Né? Carlos, eu não sei como te agradecer a sua presença aqui no Reputação em Foco, foi incrível. Pra mim também. Dá pra gente fazer, nossa, muitos programas. E espero que você volte. Voltarei. Obrigado mesmo, minha gratidão. Você quer deixar um e-mail, um site? Acho que é bacana. Posso, Para o pessoal posso. conhecer seu As trabalho. pessoas que quiserem entrar em contato comigo para ver de que mundo, né, poderão tomar a partir desse ponto de chegada do darwinismo. Achei que você ia falar para saber de que mundo eu vim. Não, Eu ia falar, não, eu quero saber. Eu De vim que do mundo veio, planeta cara? Terra, não espero morrer aqui, né? Porque os autores falam que a gente vai poder viver 500 anos, eu quero viver em algum outro planeta. Ai, Carlos, nem toca Em nesse algum- assunto. é verdade. porque você falou isso na sua palestra e eu fiquei horrorizado. Eu falei, 500 não anos. quero estar viva. É.
Não O quero Ray Kurzweil fala isso. Já é possível hoje falar sobre eternidade. Mas Nossa. não está preparado por causa da medicina digital, da biologia sintética. Sim. De qualquer maneira, até chegar lá nos 520, né? Pode entrar em contato comigo, www.carlospiazzaconsultoria.com.br. Piazza com 2 Es? Com 2, tem que ter um de reserva. Tem que ter um de né? reserva. Consultoria.com.br. Entre em contato comigo, eu tenho o péssimo hábito de responder todo mundo. Tá bom, então, Carlos. Obrigada, minha gratidão. Você também. Pessoas queridas, muito obrigado aí por nos ouvirem, né? Estar conosco aqui, podem trocar informações com a gente sempre. E o pessoal do Facebook, gente, galera, obrigada por ficar conosco. E até a próxima semana com mais um Reputação em Foco. Beijo! Amandinha, tudo bem aí? Deixa eu dar um ok aqui. Valeu, deixa eu só publicar isso aqui. Isso aqui foi. Nossa, quanta gente assistindo. Carlos, dá um tchau aí pro pessoal. Que o pessoal tá aqui, a Marisa, o Marcelo. Tá todo mundo ali? Tá todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui quem mais estava aqui. Que são pessoas, né? Tem a Ana, que gostou muito do seu trabalho. Ó, o José Luiz tá aqui também. Enfim, um monte de gente assistindo, bacana. Galera, obrigada. Até a próxima semana. Tchau.